Agência Servidores conectada nas questões do serviço público no mundo todo, porque os desafios do serviço público perante os estados hoje, estados democráticos, eles são parecidos com questões locais, mas enfrentam muitas vezes desafios semelhantes. Nós temos hoje a participação de um líder de movimento de serviço público do Brasil, é o jornalista Silvio Miceli, que também trabalhou no Judiciário, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e hoje está passando um tempo residente em Portugal, fazendo estudos. E o Silvio veio hoje contribuir aqui com a nossa agência Servidores, para trazer um relato, né, sobre o atendimento de saúde pelo serviço público lá em Portugal, e também de repercutir a notícia recente, né, de que o Serviço Público de Portugal também está atendendo imigrantes. Nós trazemos esse assunto porque no Brasil a questão dos imigrantes ainda é uma questão também que não se tem notícia como está acontecendo esse atendimento, né? O volume de imigrantes que entraram no Brasil nos últimos anos, principalmente aqui da América Latina e de alguns países africanos, aqui em São Paulo, é bastante grande, é bastante grande. Então, como não temos notícia a respeito, mas de Portugal nós temos notícia. Vamos ver o relato do Silvio Miceli. Obrigado por participar, Silvio. Obrigado mais uma vez, Sérgio Lerrer, obrigado pelo convite, estou à disposição de você para esclarecer no meio dessa pandemia, desse pandemônio, esclarecer o que você julgar pertinente aí. A primeira questão, justamente, é sobre essa questão dos imigrantes, né? Porque nós não temos relato no Brasil, nenhuma informação, até vou procurar aí atrás, do que está acontecendo no atendimento, né, do imigrante no sistema de saúde pública, se ele está ocorrendo de fato. Eu já ouvi notícias de que uma parte começou um regresso de venezuelanos que não conseguiram estar bem estabelecidos no Brasil, até o momento, em função da questão do coronavírus, que eles consideram que, mesmo não querendo eventualmente voltar para a Venezuela, lá eles têm uma garantia um pouco melhor do atendimento. Aqui eles têm dúvida se vão ser de fato atendidos, se por acaso ficarem adoecidos. Mas eu gostaria que você falasse essa situação em Portugal. Os imigrantes estão sendo atendidos aí pelo sistema público de saúde? Bom, estão. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Sérgio, e os seus telespectadores, os internautas e tudo mais. Eu acho que Portugal ele tem dado várias demonstrações ao mundo. Sinceramente, eu não conheço outro país que tenha tido essa medida em prol dos seus imigrantes, até porque os imigrantes normalmente, né, não via de regra, mas eles são tratados meio de lado, algumas vezes no limbo, etc. e tal. Então, Portugal, por meio da sua Assembleia da República, do seu primeiro-ministro e do seu presidente da República, fizeram um decreto no final do mês de março, em que transformou todos os imigrantes, mesmo aqueles que se encontram como refugiados, né? A gente não pode esquecer que a gente está aqui muito mais próximo dos países do Oriente Médio, enfim, do continente africano, em realidades de guerras diárias, né? Infelizmente. Mas aí que Portugal fez, colocou todos, oficializou todos, tirou, vamos colocar assim, tirou do limbo e deu essa garantia de atendimento, né? Não é apenas a garantia de atendimento médico, mas é a garantia de poder trabalhar, a garantia de poder locar imóvel, enfim, como se fosse uma espécie de autorização de residência ainda provisória, desde que o interessado, o imigrante, tenha se manifestado no portal do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteira da República Portuguesa, feito a chamada manifestação de interesse, que é a manifestação que você faz, encaminha é um processo todo online, né? Você encaminha vários documentos online e é uma manifestação de interesse que você quer residir em Portugal, tá certo? Então você quer residir, quer constituir família, quer trabalhar, enfim. Então o que acontece? Você manda tudo isso, então a partir da data deste decreto, que foi final do mês de março, se não me engano 28 ou 29 de março,
todos aqueles que já tinham registro no CEF, já tinham feito a manifestação de interesse, eles foram legalizados, esse é o termo, perante a República Portuguesa para o uso do serviço da saúde e demais serviços. Nesse momento é muito importante, eu acredito, medidas como essa, porque a sociedade ela precisa ter, digamos assim, uma moral elevada e solidária para enfrentar essa crise. Então, a inclusão daqueles que eventualmente poderiam não estar inclusos, como não estão inclusos em outros países, acredito que deixa a sociedade mais forte, até porque a gente sabe que não basta cuidar de nós, no aspecto de nós não passarmos o vírus para os outros, mas cuidar dos outros para que não passem vírus para nós. Então, é uma responsabilidade coletiva, é uma responsabilidade social, independente de status étnico, político, religioso e condição civil na qual se encontra no país. E, Silvio, eu gostaria que você acrescentasse também, ficou bem claro, bem bacana essa sua exposição, eu gostaria que você relatasse um pouco também, comparando com o Brasil, que você tem experiência, né, dos desafios do Serviço Público de Saúde aí neste momento. Bom, Sérgio, depois de ter trabalhado tanto tempo no IANSP, né, que é responsável pelo Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo, e os centros de atendimento no interior, eu cheguei, e agora eu estou aqui em Portugal há pouco mais de 7 meses, eu cheguei à conclusão de que serviço público de saúde em qualquer lugar do mundo é confuso, e é confuso por 2 motivos simples. Primeiro, muito se falou a respeito da terceirização, né? Conversava inclusive antes com você em off, lembrando que aqui na Europa, próximo aqui de Portugal, nós temos o Reino Unido, temos a Inglaterra, e no final dos anos 70 e durante toda a década de 80, a primeira-ministra Margaret Thatcher foi primeira-ministra britânica e ela era uma defensora árdua do Estado mínimo, ou seja, vamos diminuir o Estado ao máximo e vamos terceirizar porque os serviços vão ser melhores. E isso, infelizmente, né? Infelizmente, talvez para ela e para o Ronald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos à época, né? Isso não deu certo, porque o que acontece? Quando começa um processo igual esse, processo de pandemia, em que você não tem controle, porque você realmente não tem controle, ninguém vai ter leitos, quadros suficientes para atender a toda a demanda. Então, recorre-se ao quê? Ao serviço público de saúde. Então, o que a gente torce é que, depois de acontecer tudo isso, depois o rescaldo, é como se fosse um grande incêndio, né? Depois do rescaldo que a gente começa a ter uma visão, os governantes, né, comecem a ter uma visão de que serviço público, se ele é ruim, ele precisa melhorar. Se o servidor público é ruim, ele deve ser dispensado, ou ele deve ser treinado. Agora, não adianta você colocar um servidor público no campo de batalha sem segurança nenhuma, que é o que a gente tem mais visto, né? Sem equipamento de segurança, sem máscara, sem nada, até sem avental. Só uma matéria agora no final de semana, a gente acompanha à distância, mas a respeito da Prefeitura de São Paulo, tá? Então, o serviço público aqui, ele funciona muito bem, mas é aquela velha história. Você sempre tem uma demanda reprimida para uma oferta que nem sempre é suficiente, quase nunca é suficiente para a demanda que você tem. E tem uma outra questão a respeito dessa questão dos imigrantes. Portugal, eu vou usar um lugar comum, né, chamado da porta da entrada da Europa, principalmente para nós que somos do Brasil, para os africanos, porque Portugal está praticamente aqui ao lado de Marrocos, né? E o que acontece? Hoje, Portugal, não existem números totais, né? Muito se fala, os números oficiais dão aí em torno de 600 mil, mas calcula-se que hoje Portugal tenha cerca de 1 milhão de imigrantes, que equivale a mais ou menos 10% da população total do país. Portugal é um país que tem aí por volta de 10 milhões, 11 milhões de habitantes. Então, ao legalizar esses imigrantes, possibilitando atendimento médico, possibilitando serviço de saúde, possibilitando que trabalhem, enfim, que
recolham seus impostos, isso também vai fazer bem para a economia de Portugal. Eu não conheço realmente outro país que tenha feito isso, mas Portugal tem, já falei no começo, repito, tem dado vários exemplos, inclusive saiu uma matéria esse final de semana aqui, dizendo que outros países aí começaram a chamar Portugal de os suecos do Sul, uma referência à Suécia, que é um país de primeiro, é um universo paralelo, né? Os países nórdicos, Noruega, Suécia, Finlândia, a própria Dinamarca, é um outro universo europeu, mas porque realmente Portugal cumpriu com a questão da quarentena, está fazendo o atendimento médico necessário, e todos os esforços estão sendo direcionados nessa questão, e a gente torce para que o mundo acorde e saiba que, se você quiser realmente tratar de pessoas, atendimento médico, atendimento de saúde, atendimento psicológico, educação, etc., você pode ter o serviço privado. Quem quiser ir para o serviço privado, que vá para o serviço privado. Mas o serviço público é de fundamental importância, porque é o que garante a cidadania, é o garantidor da cidadania, dos impostos que você paga, seja aí no Brasil, seja em Portugal, seja em qualquer lugar do mundo. Tá? A função do Estado é o quê? Servir ao público. Tá? Então você paga imposto, tendo como recompensa, vamos colocar em aspas a palavra recompensa, tendo como recompensa o quê? Uma boa prestação de serviço público, que é o que está acontecendo, mas muito mais pelo desespero de causa, porque mesmo aqui com os planos privados e tudo mais, ninguém tem leitos suficientes, equipamentos, funcionários suficientes para dar conta da demanda. Na verdade, essa demanda é uma espécie que, se fosse, a gente chamaria, se fosse no sistema financeiro, corrida aos bancos, né? Se todo mundo correr ao mesmo tempo, o dinheiro não está lá, né? E aqui... É o que está acontecendo. Mais ou menos, desculpa te interromper, mas só para aproveitar o gancho jornalístico que nós gostamos, né? Mais ou menos o que aconteceu é essa corrida que a gente viu aqui, do pessoal indo para a Caixa Econômica por conta lá dos R$600, muita gente indo para a fila do banco, etc. e tal. É mais ou menos a mesma coisa. Sim. E, bom, mas fica, então, com esse depoimento do Silvio, uma questão muito importante, que é uma pauta para a sociedade como um todo, de talvez politizar menos essa questão dos serviços básicos, né? Saúde, segurança, educação. E na saúde estamos tendo uma lição grande nesse momento, porque se percebe que o desafio da extensão do serviço público não é um problema exclusivo do Brasil, né? É uma situação em vários países democráticos, onde se precisa racionalizar, priorizar o que é importante dentro do orçamento, o que tem que ser executado com maior apreço, com maior inteligência, e que, de certa maneira, validam o sentimento de sociedade que a gente tem. Então, saúde, com certeza, é uma das coisas que está aí na frente, precisa ser resolvido. Não é, digamos assim, propriedade de um partido A, partido B ou partido C, né, mas de um esforço conjunto, que, eventualmente, às vezes está sendo liderado por A, B ou C, mas que é uma discussão que está acima disso, do meu ponto de vista. Silvio, muito obrigado aí pela participação, direto de Portugal, trazendo um relato, dividindo e partilhando com a gente essas impressões sobre o serviço público e sobre o impacto social desses serviços públicos no momento, que dizem muito a respeito da sociedade que a gente quer construir. Muito obrigado, Silvio. Eu que agradeço mais uma vez, Sérgio. Só para encerrar da minha parte, saiu agora no final de semana passado uma reportagem, todos souberam que já que eu falei da Margaret Thatcher, o atual primeiro-ministro britânico, o Boris Johnson, foi acometido testou positivo, né, como o pessoal fala, testou positivo para o Covid-19, e ele fala claramente num dos jornais aí de relevância, tanto na Inglaterra como aqui em Portugal, até porque o enfermeiro que ficou diretamente ligado a ele é o enfermeiro português, que já está há muitos anos na Inglaterra. Há muitos portugueses na Inglaterra, por sinal, e que ele falou claramente que ele foi salvo, a vida dele foi salva pelo serviço público. Como é um primeiro-ministro britânico e como o Estado mínimo começou no Reino Unido, quem sabe ele não comece a capitanear, não estou entrando no mérito político dele, mas enfim, quem sabe ele não comece a capitanear outros países para que realmente destinem recursos, destinem treinamento, destinem tudo para o serviço público, porque na hora
que a onça vai beber água, né? Como diriam os antigos, é o serviço público que resolve. Fica a dica. Fica a dica, como diz a molecada. Um abraço. Um abraço, Silvio.